Autoconhecimento e despertar espiritual são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Mas eu sempre digo que o autoconhecimento vai nos levar a ter um despertar espiritual. O autoconhecimento é o estudo de nós mesmos, é buscar entender o nosso passado, os nossos porquês, por que eu me tornei isso, por que a minha história foi assim, por que eu tenho esses padrões, essas crenças, esse sistema. E tem pessoas que têm um chamado maior para o estudo de autoconhecimento a partir do lado científico e outras pessoas a partir do lado espiritual. Se tu tem uma energia, uma essência, um propósito aqui mais científico, tu vai sentir o chamado de um autoconhecimento mais voltado para a parte científica, para o mindset, para a física quântica, neurociência, né? Psicanálise, psicologia. Tu vai sentir um chamado maior para essas áreas mais científicas. Mas se tu veio com esse chamado, tu veio com esse propósito de vivenciar as questões mais espirituais, logo de cara tu já vai ser chamado para as questões mais sutis, como por exemplo o entendimento dos mundos espirituais, dos espíritos, da reencarnação, o espiritismo, por exemplo, entender outras formas de vida fora da Terra, entender mentores, guias, anjos da guarda. E provavelmente se tu tá aqui consumindo esse tipo de conteúdo, tu tem esse chamado mais voltado para as questões espirituais. Eu, por exemplo, já comprei diversos livros do autoconhecimento voltado mais para um lado científico e não me interessa, não me instiga, não me dá vontade de estudar, de aprofundar o conhecimento. Eu sou completamente voltada para o autoconhecimento dentro da espiritualidade. Então, o autoconhecimento é um estudo de nós mesmos, em tudo que envolva nós. O que eu gosto de fazer, quem eu sou, qualidades, defeitos, no que eu sou bom, quais os padrões dentro dos meus relacionamentos, qual a minha relação com a minha família, por que eu sou assim, por que eu tenho essas crenças, esses traumas, essas inseguranças. Isso é o autoconhecimento, entender quem nós somos. Mas não necessariamente que o autoconhecimento tem que estar voltado para a parte espiritual. Muita gente, por exemplo, pratica o autoconhecimento para passar num processo seletivo. Entender o que eu gosto, o que eu não gosto, qualidades, defeitos, como eu me vejo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Tudo isso para um foco mais profissional. E então, dentro desse processo de autoconhecimento, existe o fio, a oportunidade de ter um despertar espiritual. Eu penso que o despertar espiritual vem de acordo com a tua entrega e com o teu propósito, com o teu autoconhecimento. Quando tu começa a praticar o autoconhecimento, o que tu quer? Qual é o chamado que tu lança? Eu tô praticando o autoconhecimento porque eu quero entrar naquela empresa, passar naquele teste, naquela entrevista, naquele concurso. Ou eu tô praticando o autoconhecimento porque a vida não pode ser só isso. A vida tem que ser mais do que isso. Eu quero entender o que eu vim fazer aqui. Qual é o meu chamado, no que eu sou boa. Tem vários níveis da prática de autoconhecimento. Nesse segundo caso, é claro que é muito mais fácil da pessoa receber um convite para despertar espiritualmente, porque ela está lançando um chamado mais profundo. E o despertar espiritual, a evolução espiritual, é justamente isso, é se abrir para situações mais sutis, para o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão, meu propósito, por que eu vivo isso que eu vivo, por que eu tenho esses padrões, esses ressentimentos, isso não pode ser só daqui, isso tem que ser de antes. Será que tem alguém olhando por nós? Será que tem mesmo uma força divina? Será que tem um propósito para tudo isso aqui? Esses questionamentos mais profundos são o que nos levam a um despertar espiritual. Existe o momento certo para o despertar espiritual de cada um de nós. E não é algo assim que algumas pessoas são especiais e outras não. É a nossa busca, o que nós queremos, a nossa entrega, que vai determinar o momento do nosso despertar espiritual. Aqui eu tenho alguns vídeos sobre o despertar espiritual, os sinais, por exemplo, do despertar espiritual, as fases.
eu te convido a assistir para que tu entenda se tu tá vivenciando um despertar espiritual. O que é muito fácil que seja isso que está acontecendo contigo, porque a gente está vivendo uma era, um momento da história, onde as nossas consciências são despertadas intuitivamente, ou seja, não é necessário um professor, um mestre, um iniciador para que a gente desperte espiritualmente. Os seres de luz, Deus, o universo, a fonte, disponibilizou nesse ciclo da humanidade que as consciências sejam despertadas intuitivamente. Um dia tu tá sentado no sofá e simplesmente tu percebe, não tem alguma coisa errada. As coisas não podem mais continuar como estão. A vida tem que ser mais do que isso. Eu vou buscar entender quem eu sou. E é assim que funciona. Foi assim que foi comigo e pode ser que seja assim que tá sendo contigo também. Por conta da era de Aquário, a transição planetária e todo esse momento que a gente está vivendo.